entrou aí, quem estiver chegando já está lá no grupo, mas a maioria dos homens estão aí. Família, hoje nós temos essa grande honra de receber de Deus através da vida do nosso pastorzão, pastor Quezada, pastor de Campos, de Campo Grande. Quem não conhece, vai conhecer hoje. Grande homem de Deus que ministra muito, pelo menos sobre a minha vida. Aprendo muito com ele, sempre estou, quando posso, ouvindo, puxando e perguntando a ele. Então, pastorzão, fica à vontade. Aqui é só homem de Deus e aqui é bem agressivo. Pode dar tapa na cabeça deles, soco na costela, arrebentar os caras aí, que os caras são homens de Deus mesmo, estão prontos. De verdade, tá? Homem de verdade, né? Então, bora pra cima. Amém. Vamos lá, gente. Oficialmente, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado, pastor Zé Vitor, aí, por abrir essa oportunidade, né, para a gente estar aí compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Agradecer também a cada um de vocês que está participando desse tempo. Eu tenho certeza que cada palavra, cada momento, né, desse grupo que vocês têm sido ministrados tem sido, assim, essencial para o crescimento e desenvolvimento da igreja e ao decorrer da palavra, né, daquilo que eu vou estar ministrando para vocês aqui hoje. Eu acredito que vai fazer até mais sentido o que você faz como um homem de Deus na igreja local, não só na igreja, mas na sua família, não só na sua família, mas no ambiente aonde você está inserido na sociedade. Amém? Então espero que você esteja com o coração aberto, papel e caneta na mão, e com fome e sede, não para receber, não aquilo que o Rafael tem para entregar, mas aquilo que Deus realmente preparou para poder derramar sobre nós nessa noite, amém? Então vamos orar por esse tempo, vamos começar orando, amém? Feche teus olhos, Pai, eu te agradeço por esse encontro de homens, e o grupo, Deus, que tem acontecido, Pai, para levantar homens em São Gonçalo, Deus, homens de Deus que vão levar a tua palavra com ousadia, Pai, e que vão tocar vidas através da sua história, através do relacionamento contigo, através do comportamento deles nessa terra. Então, ora, Espírito Santo, para que essa palavra, cada ponto dessa palavra possa alcançar o coração dos teus filhos e possa trazer, Pai, compreensão, revelação, entendimento e principalmente transformação naquelas áreas que precisam ser transformadas. E essa é a nossa oração, que essa seja a nossa realidade, sendo conformados à tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, gente. Bom, eu queria começar compartilhando com vocês, né, algo que Deus tem colocado no meu coração para essa estação dos homens. Estamos aqui no YouGroup e há mais de um ano atrás eu comecei um YouGroup na minha casa. E a intenção minha desse grupo era justamente, que Deus colocou no meu coração, era justamente sacudir os homens da nossa igreja para o entendimento de que eles são reis e sacerdotes. De que, na verdade, Deus nos levantou nessa geração, né? Cristo nos recebeu para que nós também assumíssemos o nosso papel. E quando essa palavra Kings veio, né, do apóstolo, quando ele falou sobre Kings, esse ministério, eu falei, cara, ele é muito essencial para essa estação, não, talvez nem para essa estação, muito essencial para daqui por diante, porque cada vez mais o que eu percebo são homens que governam menos. Cada vez mais o que eu percebo são homens que deixam o governo para buscar uma vida confortável, para buscar uma vida prazerosa, homens que abandonam a sua posição, e não foi qualquer posição, uma posição que Cristo, né, conquistou para nós. Cristo foi lá e pegou de volta aquilo que nós tínhamos entregado de bandeja para Satanás no jardim. Cristo foi lá, tomou, né, e ele nos chamou a participar desse lugar. E por muito tempo a visão de um homem foi uma visão, primeiro um homem, para que fosse caracterizado um homem, ele precisava ser grosseiro, precisava ser ríspido, né? E aí se levou para um extremo. Depois a visão de um homem ser que um homem deveria ser alguém
feminilizado, eu vou falar assim a palavra, né? Aquele homem que não até confunde, é um homem ou uma mulher. Então, tipo, nenhum nem outro. Nós precisamos encontrar o ponto central disso, e o ponto central é Cristo. Amém? Então, eu preparei, né, essa palavra e ela vai ter alguns dados, algumas informações inicialmente aqui na introdução, algumas informações técnicas, mas para nível de conhecimento, né, porque eu quero compartilhar algo assim muito pontual. Eu vou tocar vários pontos com vocês para poder ajudar você dentro, se alguma dessas áreas, elas de fato têm sido uma dificuldade na sua caminhada. Amém? Mas vamos lá. Primeira coisa, Gálatas 5,13 vai dizer: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. E eu falei, né, sobre o homem, e quando eu falo sobre o homem, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Oh, Jesus. Espera aí. Agora eu consigo. Ok, ok. Quando eu falo sobre o homem, eu estou falando sobre o ser humano, mas eu estou falando sobre o homem também, principalmente, porque a responsabilidade, a ordem inicial de Deus, a comunicação inicial de Deus foi com o homem. Ele fez o homem primeiro. O Adão veio primeiro, o Adam, né? Ele veio primeiro. Depois veio a mulher. Não por ordem de importância, né, mas por ordem de responsabilidade. Então, essa tem que ser a nossa visão. Então, sempre que eu vejo o declínio da humanidade, eu posso assegurar para você, sempre que a gente olha para o declínio da humanidade, a gente pode assegurar que a troca dessa liberdade, o abuso da liberdade, né, que tem sido substituído por uma liberalidade, é responsabilidade do homem de Deus. Cuidar para que isso seja restabelecido. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, ele fala: irmãos, vocês foram chamados para viver em liberdade, porém, não usem isso para satisfazer a sua natureza carnal, humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros. Então, sempre que a gente usa a nossa liberdade para flexibilizar com a nossa alma, né, para flexibilizar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nós perdemos a batalha. Nós perdemos a batalha. E quando nós perdemos a batalha, eu quero dizer para você uma coisa: a sociedade sofre. Quando nós trocamos a nossa liberdade por liberalidade, a nossa família sofre, a sociedade sofre, em consequência, a igreja sofre. E eu estava, curiosamente, quando eu preparava isso, essa foi uma mensagem que eu compartilhei com os homens aqui e impactou bastante a nossa vida, mas enquanto eu preparava essa mensagem, na semana eu estava almoçando num restaurante próximo à minha casa, assistindo televisão, e estava passando um estudo na televisão, numa reportagem. E eu achei interessante a reportagem, fui pesquisar depois o tema, e é o seguinte, que olha só isso, que sério, pela primeira vez, há mais mulheres, isso é um estudo do IBGE, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aquelas pessoas que ficam batendo lá na tua porta fazendo entrevista. Mas olha a importância disso, tá? Pela primeira vez, há mais mulheres na posição de comando nas casas brasileiras do que como esposa do responsável. Revelam os dados do censo de 2022 sobre a composição familiar. Isso foi divulgado no dia 25 do mês passado, tá? Pelo IBGE. Então, só para você ter uma ideia, pela primeira vez, isso me assusta. Diz que há mais mulheres em posição de comando do que como esposa de alguém que comanda. Agora, aonde que estão esses homens? Aonde que eles estão? E só para você ter uma ideia, no Brasil, isso tudo são dados, tá? Deles. 49% das casas são governadas por mulheres.
E no Rio de Janeiro, o número sobe para 52%. Agora, só para você ter uma ideia, quando você pensa governada por mulheres, eu não estou falando que são governadas por mulheres de que são casas que não têm homens. Não é isso. Que não tem maridos, homens que deveriam ser responsáveis. Na verdade, 3 a cada 10 lares brasileiros, só que mulheres são mães solos, que mulher não tem o marido ali junto. Então, a maioria dessas mulheres que estão governando as suas casas, elas estão governando a sua casa com um homem lá dentro. Por quê? O homem está lá dentro, se eximindo, se isentando da sua responsabilidade de ser homem. Ele apenas, no máximo, quando faz, e hoje você já ouve fatos, entrevistas sobre isso, a mulher trabalhando e o homem do lar. O homem limpando, fazendo a faxina da casa, e a mulher trabalhando e o homem do lar. Misericórdia. Isso é contra a cultura do céu, querido. Isso é contra o que. Ah, mas a gente se sente bem. Quem disse que o reino é feito de uma maneira para que a gente se sinta bem? Ele é feito de uma maneira para que ordem seja estabelecida. Existe um porquê Deus fez as coisas. E só para concluir os dados, olha que interessante. Sobre lares homoafetivos. Também tem subido o número de casais, olha isso, LGBT, que moram debaixo do mesmo teto. O Rio de Janeiro, no Brasil, é o segundo maior estado do país, né, com casais LGBT morando debaixo do mesmo teto. Perde, inclusive, para São Paulo. Tem noção? São Paulo é grande pra caramba. Mas o Rio de Janeiro é segundo lugar, só perde para Brasília, tá? Em lares homoafetivos. Em 12 anos, há 12 anos atrás, tinham 60 mil lares homoafetivos no Brasil. Hoje tem 381 mil registrados. E, mas pastor, o que isso tem a ver, né? O que você está trazendo essa informação? Tem tudo a ver, porque a falta de posicionamento do homem tem causado uma disfunção nos lares e está destruindo a próxima geração. Então, sempre que a gente olha para alguma situação desse tipo e a gente balança a cabeça, né? Como tipo assim, ai, aonde a gente vai chegar? A gente deveria pensar, cara, onde os meus filhos vão estar, onde os meus netos vão estar, se Jesus não nos buscar até lá, onde isso tudo vai parar? Mas qual é a minha parte nisso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Lá em Gálatas 5:1 vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Então, é nosso papel permanecer firmes na liberdade que Cristo nos deu. E Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 14, que a obra do ministério é para que nós não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de ensino. Então, a verdade é que como é que a gente vai mudar essa situação? Como é que a gente vai contribuir? Aí talvez você pense assim, cara, mas eu sozinho não consigo fazer isso. De fato, não, mas essa coisa precisa mudar aqui dentro da nossa mente primeiro, o entendimento de que se eu não assumo a minha responsabilidade, o declínio da sociedade passa a ser minha responsabilidade. Da mesma forma que se eu assumo a minha responsabilidade, a ascensão também é minha responsabilidade. Então, nós precisamos limpar a nossa consciência, não como aquelas pessoas que, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, a próxima geração é que se vire. Não, de maneira alguma nós temos tudo a ver com isso, porque ou nós vamos deixar um legado ou não, algo que vai marcar o futuro. E a igreja, ela tem a palavra de Deus. A igreja, ela tem o caminho. A Bíblia, a palavra de Deus, isso aqui, ela tem todas as respostas que a gente precisa para poder mudar a nossa postura, trabalhar para que a nossa postura seja diferente.
Amém? Então, ou nós somos doutrinados por Jesus e a sua palavra, ou nós seremos doutrinados pelo mundo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, se você não lê isso daqui, esquece. Você não vai conseguir assumir o seu papel, porque é aqui. Ah, mas eu não gosto de ler, pastor. Ah, mas é tão difícil ler. Irmão, tem tanta coisa que eu faço que eu não gosto. Eu não nasci gostando de jiló. Eu gostava do colinho da minha mãe, né? De mamar na teta, né? Que é isso que a gente gosta, facilidade. A carne humana, ela quer facilidade sempre, né? Aí eu fui me forçar, aí a gente aprende a gostar, entendeu? Aí eu fui, né? Quando eu precisei comer jiló a primeira vez, aprendi a gostar. Então, não, a primeira coisa que precisa mudar na nossa mente é que nós não fazemos só o que a gente gosta de fazer. Homens de verdade fazem o que precisa ser feito. Amém? Bom, vamos lá que eu estou na introdução. Eu tenho 10 pontos para compartilhar com você, então, tipo, eu não posso demorar. Pastorzão, me lembra aqui, eu tenho até que horas? Me ajuda. Oi, pastorzão. Fala aí. Pastor, até a hora que o senhor quiser. Não, que isso, não. Segunda-feira, 8 da noite, tá todo mundo em casa já, ó. Fica à Fica vontade. assim, não. Não, vamos lá, vamos lá. Eu não quero matar, porque você vai ter que digerir muita coisa, mas eu queria começar por esse lugar aqui, porque se isso não for uma prioridade na sua vida, se ganhar dinheiro, se trabalhar, se passear, for uma prioridade maior do que isso aqui na tua vida, irmão, tu vai estar construindo a tua história, tu vai estar construindo com o fundamento errado, porque isso aqui precisa ser a tua prioridade, a prática de vida está aqui. Aqui tem tudo que a gente precisa para manter essa postura. E que postura é essa? Então, eu quero falar com você sobre a postura de um homem do reino. Amém? E não do reino da terra. A postura de um homem do reino da terra, a gente já está cheia de referência aí. Mas eu quero agora a postura de um homem do reino, um homem do céu. Quando a gente olha para um homem de Deus, a gente fala, não, cara, esse cara é um homem de Deus, tá? E eu queria comparar mesmo, né, a gente como rei, né? 1 Pedro 2:9 vai dizer que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O papel de um rei, sacerdote, não é só rei ou só sacerdote, é rei e sacerdote. Um papel de um rei sacerdote é anunciar a grandeza de Deus. Porque um dia você esteve em trevas, ele te chamou para a luz dele, então é para anunciar. E de que maneira nós fazemos isso? Tendo uma postura de rei, tendo uma postura de um homem do rei. É mais que um sacerdócio real. E o que se espera de um rei? Você consegue imaginar, quando você vê aqueles filmes, né, épicos que tem os reis entrando, né? Qual a imagem que você espera ver um rei entrando? Você espera ver um rei posicionado, você espera ver um rei posturado, você espera ver um rei equilibrado, alguém que tem uma postura que gera exemplo, sim ou não? E aí, eu estava lendo uma história que eu achei muito interessante, né? E é porque a verdade, o que que acontece? Aonde tem um rei, tem um público, né? E aonde tem um público, tem espectadores, as pessoas estão te olhando, elas estão observando. Então, as pessoas elas vão ouvir o que você diz, mas elas vão prestar muita mais atenção no que você faz e na forma como você se comporta. Elas vão prestar muito mais atenção nisso. Então, até aqui, eu acho que está aqui. Deixa eu ver se está aqui no meu. Eu deixei salvo aqui, porque isso aqui eu acho muito interessante, que fala sobre a comunicação, né? Existe um estudo, ele não é científico, mas é um estudo feito por alguns psicólogos, né? É uma teoria que fala sobre a regra do 7, 38 e 55.
e diz que 7% da nossa comunicação ela vem através das palavras. 38% daquilo que a gente comunica vem através do nosso tom de voz. E 55% da nossa linguagem corporal. Então você vê que o que mais influencia as pessoas, o que mais nós conseguimos transmitir para as pessoas, não tem a ver com aquilo que a gente fala, mas tem a ver com a forma como a gente se posiciona, até inclusive com a roupa como a gente se veste, né? Tem até um livro que não é cristão, mas tem um livro que ele fala assim, o corpo fala, entendeu? Porque o corpo mostra. Então, assim, o que as pessoas percebem quando elas olham para você e sua boca está fechada? Jesus na cruz, preste atenção nisso, Jesus na cruz, ele ficou calado na maior parte do tempo. Ele abriu a boca na cruz para falar pouquíssimas vezes, tá? Até porque devia estar doendo pra caramba, não devia dar vontade de falar nada, devia estar osso ficar ali na cruz. Ele abriu a boca quando para falar que estava com sede, ele abriu a boca para poder falar para o cara, pro criminoso que ainda hoje estará comigo no reino do céu, e ele abriu a boca para falar está consumado. Ele falou pouquíssimo, mas ele ainda na cruz, ele tinha uma postura de rei. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer lá em Lucas 9 que quando ele morreu, né, quando ele deixou ali, ele falou, está consumado, ele curvou sua cabeça, ele morreu, o centurião romano, virou e falou, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Meu, Jesus não precisou dizer uma palavra. A postura dele falava. Qual é a postura que a gente está tendo? E aí tem uma história que eu li, né, que falava sobre que o menino pergunta para o pai. Criança, né? Criança, ela tá ali sempre observando e querendo saber com o pai o que que ela pode, o que que ela não pode fazer. Pai, isso é certo, isso é errado. É, tiraram agora, né? Ou querem tirar esse negócio. Ah, isso aqui é de menina, isso aqui é de menino. Então agora, não, não, agora não tem nada de menino. Tudo, estão deixando o menino brincar de boneca. Pelo amor de Deus, menina brincar de carrinho, sai fora. Não, é, aqui não. E aí eu li uma história que o pai virava pro menino, o filho virava pro menino, pro pai e perguntava assim, papai, eu posso usar batom? E aí o pai pensou para não dizer pro menino assim, filho, batom é coisa de menina, não usa batom. O pai virou para ele e falou assim, ele não disse nem que sim nem que não. Ele apenas perguntou pro filho, filho, você me vê usando batom? Aí o filho entendeu, não, pai, eu não posso usar batom. Homem não usa batom. É isso, acabou. É basicamente sobre isso. Quando a gente quer saber se nós estamos agindo como homem do reino ou não, a gente precisa identificar com Cristo. É, eu vejo Cristo fazendo isso, entende? E aí, copia Cristo. E aí você vai poder, cheio de orgulho, virar para os outros e falar assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entende? Então eu quero compartilhar com vocês aí 10 pontos breves que mostram a postura que nós devemos ter como homens do reino. São pontos muito específicos, mas que eu acredito que vão te abençoar. O primeiro ponto, né, que nós devemos ter de postura de um homem do reino, fala sobre responsabilidade. Responsabilidade é um atributo que um homem do reino deve ter. Comecei falando sobre isso no início, e esse é o ponto um. Responsabilidade fala de assumir a sua parte no governo que Deus lhe concedeu. Quando eu li quando eu li lá em segunda, em 1 Pedro 2,9, tá falando que Deus, né, nos constituiu como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para uma finalidade. Essa finalidade precisa ser a nossa responsabilidade, que é anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, essa não é responsabilidade do pastor, essa não é responsabilidade do líder, essa não é responsabilidade do apóstolo, essa não é responsabilidade do mestre, essa é a nossa responsabilidade. Todos nós fomos constituídos nesse lugar.
Talvez tenhamos papéis e responsabilidades diferentes na eclesiologia da igreja, mas na sociedade, ou até mesmo dentro da igreja, nas nossas famílias, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, porque Deus não deu só o governo para uma pessoa. Amém, gente? Está entendendo? Lá em Mateus 25:14, fala assim: o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o quê? Os seus bens. Essa é a parábola dos talentos, né? E eu queria usar ela para falar sobre responsabilidade. Porque a parábola dos talentos ela é incrível. Ele vai falar que o reino dos céus ele é comparado como um homem que estava para fazer uma longa viagem e reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. Cristo ele foi simplesmente fazer uma longa viagem, né? Ele nos pegou e ele nos confiou bens. E diz a parábola que ele confiou a cada um conforme a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 3 talentos, a outro ele deu 1 talento. Entende? Agora, você vai ver, na parábola existiam 2 responsáveis, mas existia um irresponsável também. Então, poxa, Cristo dá coisas para pessoas irresponsáveis? Sim, porque ele espera que elas entendam que elas precisam ser responsáveis. Entende? Então, assim, eu vou decidir hoje se eu quero me responsabilizar ou não por aquilo que Cristo entregou na minha mão. Eu vou, e aí, ou vou correr para multiplicar aquilo que Cristo entregou na minha mão, que a parábola dos talentos fala sobre multiplicação, ou eu vou fazer como o cara irresponsável. O que o cara irresponsável fez? Ele enterrou, e ele escondeu, e ele pegou a toma, o que é teu. E olha só que história interessante. Por último, o céu, lá em Mateus 24, 25, 24 a 25, né? Finalizando a história. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Toma aqui ele. Será que ele pensava que Jesus ia se alegrar porque ele, no mínimo, não gastou e deixou guardadinho ali para entregar? Ele vai chamar ele de servo mau e negligente. É. E ali eu acho interessante, sabe qual é a principal arma do irresponsável? É a desculpa. A principal arma do irresponsável é a desculpa. O irresponsável, ele está sempre preparado para dar uma desculpa quando ele não faz aquilo que ele precisa fazer. Foi justamente o que ele falou, ele arrumou a desculpa. Ele arrumou a desculpa, ainda basicamente colocou essa culpa em quem? Colocou, colocou essa culpa no próprio Senhor, cara. Tá entendendo? Olha só, eu sabia que o Senhor é um homem severo, essa é a minha desculpa. Eu tive medo, entende? Homens irresponsáveis se colocam numa condição de vítima. Eles são vítimas. Poxa, eu tive medo, Jesus. Poxa, era tão difícil, era tão complicado. Mas, poxa, ele falou, ele ainda fala na parábola: olha, por que você não entregou para quem sabia fazer? Eu não pedi para você fazer, eu pedi para que você cuidasse, para que você fizesse acontecer. Gente, pensa numa coisa: a gente não precisa saber fazer tudo. É por isso que nós somos um corpo. Mas nós assumimos a responsabilidade de determinadas coisas, nós precisamos descobrir quem faz. E nós precisamos juntos ir lá e fazer com que a coisa aconteça. Você entende? A gente precisa ter essa capacidade de multiplicação. Agora, a gente não vai poder dizer para Jesus, eu não sei, coitadinho de mim, eu sou uma vítima. Em Provérbios 24:12 vai dizer: não se desculpe dizendo, eu não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente e ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Então não vai ter aquela de: Senhor, me desculpa, eu não sabia o que estava fazendo, não. Perdão. Pode falar. Foi sem querer. Ah, tá. Amém. O pastor colocou Então, aqui o versículo. Obrigado. valeu. Então,
Que desculpa nós temos? Amém? Glória a Deus, deu para entender? Responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade na sua casa. Assuma a sua responsabilidade no seu trabalho. Assuma a sua responsabilidade na sua igreja. Assuma a sua responsabilidade. Chegou a hora de nós nos levantarmos. O que eu vejo acontecer muito na igreja, acontecer muito nos trabalhos, nos lugares. As mulheres, elas estão ganhando um espaço pela ausência de homens. E não é porque. E elas têm feito muito bem, tá? Agora, poxa, mas não é para ser sobre isso. Não é porque elas são inferiores, não, gente, mas não é isso, mas é tipo, é cada um no seu lugar, por isso que Deus fez dessa forma. Na igreja, eu vejo às vezes homens que se escondem atrás das suas mulheres. A minha esposa, cara, ela faz coisas assim, infinitamente melhores do que eu, de verdade. Ela, de fato, é por isso que Deus, quando entrega para Eva, para Adão, fala só auxiliadora, né? Uma mulher que lhe seja idônea, auxiliadora, que vai te auxiliar. Porque a gente precisa delas, de fato, elas são extremamente necessárias, importantes. Mas quem bota a cara somos nós, cara. Quem tem que apanhar, sofrer, né? Somos nós. Não tem conversa. Amém? E para isso a gente vai precisar do segundo ponto: coragem. Se o primeiro ponto é responsabilidade, para assumir a responsabilidade, eu vou precisar agora de coragem. Em Salmos 27:14, vai dizer: espera pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Ser corajoso, gente, preste atenção, não está associado a não sentir medo, mas fala sobre enfrentar o medo com valentia. Cada um de nós sente medo. Preste atenção, não vive em medo, sente. Ele vem, ele chega, ele tenta se abrigar, encontrar um abrigo no nosso coração, tá? Mas a gente precisa, né, se libertar. A Bíblia vai dizer lá em 1 João que no amor não há medo. Antes do perfeito amor lança fora todo medo. Então, quando o medo vem, a gente lança fora, porque nós conhecemos o amor. Por isso que ele diz: espere pelo Senhor, mas seja valente e corajoso. Avance. Então, quando, né, a gente sente medo, a gente enfrenta o medo com valentia. A gente enfrenta o medo confiando em Deus, de que, cara, eu não sei fazer, caraca, eu não sei, mas confia em Deus, porque aquele que te comissionou, ele te capacita. Salmos 56:3 vai dizer: quando eu tiver medo, Davi fala, eu confiarei em ti. Olha o que Davi fala: quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. Como é que eu mato o medo? Confiando no que a palavra de Deus diz. Por isso que eu comecei dizendo: não tem como eu ser um rei sem isso aqui, ó. Porque eu não vou saber o que ela diz. Como é que eu vou confiar nisso se eu não conheço? Não pode só se alimentar do grupo, você não pode só se alimentar da palavra na igreja, você não pode só se alimentar de podcast, você tem que se alimentar da palavra, da oração, da busca, do conhecimento de Deus, jejum. É isso que vai te alimentar e vai te fortalecer. Amém? Ponto 3. Se nós precisamos ser responsáveis, precisamos ter coragem, né? Fala da postura, né, de coragem, postura de responsabilidade. O ponto 3 é que nós precisamos ter uma postura de fé. Fé mesmo, né? A Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, somente um homem cheio de fé é capaz de reinar nessa proporção sobre a terra. Somente um homem cheio de fé. Mas aí você pensa assim: caraca, mas é difícil, né? Algumas coisas são difíceis demais, as provas vêm, mas olha que interessante, Tiago 1, do 5 a 8, eu amo muito esse texto. Na verdade, Tiago 1, ele vai dizer, eu acho que vem lá a partir, deixa eu ver aqui, peraí. Tiago, capítulo 1, acho que é logo do iniciozinho. Tiago 1, do 2. Meus irmãos, olha isso. Tem que ter coragem mesmo, né?
Considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita para que vocês sejam aperfeiçoados e completos, sem faltar coisa alguma. E aí ele continua: se algum de vocês precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam com que? Com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Esse homem não deve esperar receber alguma coisa do Senhor. Que homem? O homem que duvida, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele começa dizendo: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque isso vai provar a tua fé, isso vai provar o teu caráter, isso vai te fazer perseverar, e se você precisa de sabedoria para passar por esse momento, pede a Deus, e Ele vai te dar. Nos momentos difíceis que todo homem passa, é necessário passar com fé. E quando a prova é difícil, a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Aqui a gente não está pedindo sabedoria para lidar com dinheiro, não. Para falar que não é sabedoria para lidar com dinheiro, não é sabedoria para lidar com finanças, não é sabedoria para poder falar com a esposa. Ele está falando sobre sabedoria para saber passar por um lugar de provação e perseverar no processo da promessa. E essa sabedoria que ele está liberando sobre a nossa vida aqui, essa palavra, Deus não vai deixar de liberar. Ele fala: não vai deixar agora, você não pode duvidar, porque se você duvidar, não pense você que vai receber alguma coisa de Deus. Não vai receber. Amém? Fé é a postura de um homem de Deus. O quarto ponto: coerência. A postura de um rei, de um homem, é uma postura coerente, cara. Tiago 3, ainda em Tiago 3, do 11 ao 12, vai dizer: acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. A gente precisa jorrar uma mesma água em qualquer ambiente que a gente esteja, tá? Se os ambientes que você frequenta, você é diferente do que você é na igreja, ou do que você é quando está, né, envolvido entre os irmãos, você é incoerente. Está jorrando duas águas. Você está sendo fonte dividida. Então, tipo, como é que eu sou na minha casa? Como é que eu sou no meu trabalho? Como é que eu sou na igreja? Como é que eu sou onde eu estiver? Eu preciso ser a mesma pessoa. Eu preciso ser a mesma pessoa. Eu não tenho que botar a minha roupa de cristão e ir para a igreja, não. Postura de rei não é sobre a nossa roupa de ir para a igreja. Né? Eu conheço história de homens que, olha, na igreja o cara é uma bênção, mas chega em casa o cara bate na mulher, meu. Pelo amor de Deus. Entende? É incoerente. Foge, não é postura. Entende? A postura de um rei é postura coerente. Não tem como jorrar água doce e amarga de uma mesma fonte. Se jorra água doce e amarga, aquela água que é doce já é amarga, porque o amargo contamina o doce. Acabou. Fato. É amargo o tempo todo. Ainda que pareça doce, continua sendo amargo. Quinto ponto, sobre a postura de um rei: constância. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Constância. Uma das coisas, né, constância barra perseverança, que é, assim, essencial. Uma das coisas que eu percebo é a falta de perseverança hoje dentro das igrejas. É tão grande isso, a falta de perseverança, que as pessoas, como elas vão só trocando de coisas, porque elas querem prazer. Então, tipo, eu tô aqui e eu tô nessa igreja, e aí, poxa, não tá legal. Poxa, de repente alguma coisa não foi do jeito que eu esperava, o que eu gostei. E aí, o que que eu faço? Peraí. Tem uma outra igreja ali na frente que é mais legal, vou para lá. Aí vai para lá, porque lá é mais legal.
Mas lá vai te ferir da mesma forma, porque a igreja tem pessoas, e pessoas vai ter sempre relacionamento. Relacionamentos nem sempre são os mais fáceis, né? Relacionamentos de verdade vão causar em nós muito atrito. E aí não, troco. E aí você vê uma mentalidade de inconstância nas pessoas, que elas fazem isso na igreja. Mas eu vou mais longe, elas fazem isso no casamento. É. Ah, meu casamento eu não estou feliz. Olha, eu não mereço isso. Jesus morreu para eu ser feliz. Eu vou largar essa família, eu vou construir uma família nova, porque eu vou atrás da promessa de Deus. Não! A promessa de Deus não é algo que a gente persegue. A Bíblia diz que elas nos alcançam. Quando o quê? Quando a gente se submete, né? Você vai estar lá desde sempre. Essas bênçãos, elas te alcançarão. Sabe o que é isso? Elas vão correr atrás de você, elas vão querer te pegar. A bênção vai querer te alcançar, não é você que tem que ir atrás. Então, nós precisamos ser constantes, abundantes, servindo, firmes. Isso é a postura de um homem do reino. A sexta postura de um homem do reino é entrega. Aquele que ama com amor sacrificial, né? Ele precisa ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 e 6 vai falar sobre isso. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que ele devesse se apegar. Ele se esvaziou, ele se entregou. Isso aqui é muito importante, porque às vezes parece que a gente quer botar uma roupagem masculina que, que parece que quando a gente fala sobre entrega, denota fragilidade, mas de maneira alguma é força, porque cara, foi muita força de Jesus ir para até o final na cruz para morrer por mim e por você. Foi muita força. Se entregar pela tua esposa, se entregar pelos teus filhos, se entregar pela sua família, se entregar pela sua igreja, se entregar pelos seus irmãos, se entregar, se entregar, se entregar, se entregar. Fala, tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma ação que houve em Cristo Jesus. Ele mesmo sendo Deus, mesmo sendo quem ele era, ele não considerou que isso fosse algo que ele pudesse se apegar, então ele se esvaziou. Isso é importante. Um rei se entrega. Um rei, ele que se coloca à frente do seu povo para poder lutar a batalha. Você vai ver o momento em que Davi pecou, foi o momento em que ele não foi lutar na batalha, né? Foi o momento que ele achou que ele tinha direito de descansar, né? Ele já tinha construído um reino legal, tinha gente pra caramba boa. Ah, vou mandar essa galera aí para fazer por mim, eu vou ó, relaxar. E aí, ó, já viu, né? História que você conhece. Sétimo ponto, estamos avançando para o final aqui, gente. A postura de um rei é a postura de um provedor. E agora, uma coisa importante que eu quero falar sobre isso, né? É porque uma das coisas que tem afetado as famílias hoje é o homem que não provê mesmo. É o homem que é encostado, entendeu? Eu vejo até homens, às vezes, cara, eles ficam tentando arrumar alguma coisa para poder conseguir dar uma entrada numa aposentadoria, numa invalidez, para ele ficar soltando pipa e carregando gaiola de passarinho. Irmão, eu tenho raiva. Me perdoa, se eu tenho alguém que cuida de passarinho, me perdoa, tá? Mas eu não tenho raiva de quem gosta de passarinho, não. Mas eu tenho raiva de homem que eu vejo na rua carregando gaiola de passarinho. Caraca, que agonia! Que agonia! Que, que agonia! Entendeu? Eu fico ficava possesso quando eu via os caras grandes correndo atrás de pipa e brigando com criança na rua por conta de pipa, os caras gigantes. Esse cara não tá trabalhando, não. Esse cara não precisa trabalhar, não. Vai brigar com criança por causa de pipa. Como é que é? Jesus amado. Manda pra ele esse pedaço pra ele ouvir. Ai, Deus. Mas, cara, de verdade, entende? Complicado demais. Mas, enfim. Provedor, né?
que provê a vida comum do lar. O que é um homem provedor? Isso eu quero que falar bem, porque às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje tem muitos homens que também eles provê dentro da sua casa, eles provê a comida, o alimento, mas não é só sobre isso. Isso é uma parte da provisão que a gente tem para nossa família, tá? Porque um provedor, ele não deveria ser ausente da mesa. Tipo, o lugar que você coloca a comida, você também precisa se assentar para comer à mesa. Então, tipo, você não pode trocar aquilo, não. Eu só trabalho, 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 trabalho. Estou provendo, estou dando tudo melhor escola, melhor escola, melhor cursos, melhor roupa, melhores brinquedos. Estou dando melhor dízimo, estou dando, enfim, estou dando melhor tudo. Quando tem oferta, projeto de expansão, eu que dou mais, porque eu estou trabalhando, 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 trabalhando e estou fazendo tudo isso. Estou provendo, desesperadamente, mas está faltando no outro lugar. Não está provendo no amor, não está provendo na segurança, não está provendo no ensino que a escola não dá, não está provendo na educação que a escola não dá, só está provendo recurso. Só está provendo recurso. Não está provendo na presença. É a ausência que mata a família, é a ausência do homem. Querido, eu posso falar uma coisa para você de coração. Pode faltar pão. Pode faltar pão da sua parte, mas não pode faltar presença. Pode faltar pão. Porque onde tem presença, aí vai ser até engraçado. Porque onde tem presença não falta pão. Lembra lá no tabernáculo, quando eles montaram o tabernáculo? Era o pão da presença. Eram os pães da presença que estavam no tabernáculo, estavam no templo. Eram os pães da presença. A Bíblia, do salmista, ele vai declarar: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quem é presente não tem falta de pão, querido. Não tem falta de pão. Então, ser o provedor fala também sobre viver a vida comum do lar. Lá em 1 Pedro 3,7 vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe o que acontece? Tá falando assim, se você não vive a vida comum do lar, se você não está ali com a tua esposa, cuidando da educação dos teus filhos, né, carregando a tua casa, né, com autoridade e governo, você pode ter certeza de uma coisa: com dignidade, não tratando a sua mulher com dignidade, tá? Você pode ter certeza que as suas orações são interrompidas. Sabe o que é isso? É basicamente: eu não quero te ouvir, não. Não, eu não quero te ouvir. E aí você vai estar fazendo um monte de coisa, vai estar achando que é Deus te abençoando, mas Deus não tem nada a ver com isso. É só as recompensas dessa terra. E as recompensas eternas estão ficando de lado. Então, o homem é o cabeça da sua casa, ele não apenas provê o alimento natural, mas ele deve ser o primeiro a prover o alimento espiritual para sua família. Isso é um ponto, gente, que é essencial. Sentar na mesa, ensinar, mostrar, compartilhar. A sua família precisa disso. Se você não é casado, se você não tem filhos, mas você tem um lar, você tem uma casa, ou você tem amigos, você tem um lugar onde você possa entregar isso. E ser esse ponto, né, de uma vida comum. Treina agora. Oitavo ponto, que é o antepenúltimo, que é equilíbrio. Um homem, um rei, posição de rei precisa ser uma posição de equilíbrio. Filipenses 4:5 vai dizer que a moderação de vocês, o equilíbrio de vocês, seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não dá para ser um homem desequilibrado, irmão. Não dá para ser um homem desequilibrado nas suas emoções.
né? Se você está passando por algum desequilíbrio nas suas emoções, você precisa procurar ajuda. Precisa procurar o seu pastor, precisa procurar os seus irmãos em Cristo, precisa pedir oração por eles. Cara, ora comigo aqui, eu tô com dificuldade nisso. Eu tô andando em desequilíbrio, eu tô iracundo, eu tô irritado, eu tô brigando à toa. Hora eu tô bem, hora eu tô mal. Busca as pessoas, a igreja está aqui para isso. Existem profissionais, inclusive, que cuidam disso, psicólogos que vão te ajudar a encontrar pontos, vão te fazer perguntas certas para poder te ajudar a encontrar os lugares onde esse desequilíbrio está acontecendo. Mas o equilíbrio de vocês precisa ser conhecido por todos. Você precisa olhar para você e olhar, caramba, ali é um ponto seguro, é um ponto de equilíbrio. Penúltimo ponto, para a gente caminhar, que já extrapolei aqui, compromisso. É, responsabilidade foi o primeiro ponto, mas compromisso também é um segundo ponto, porque a responsabilidade fala de algo que eu tenho para fazer da parte de Deus, é, com aquilo que Deus me deu, entendeu? E compromisso é o quanto eu tenho que me comprometer, tá? Com as pessoas ao meu redor, me comprometer com o que está acontecendo aqui, agora. Só para você ter uma ideia, o rei Josias, né? Isso está lá no livro de Segundo Reis. E você vai poder ler essa história no capítulo 23, mas o rei Josias, ele tinha 8 anos quando ele começou a governar Israel. Agora tu me diz, aquela criança de 8 anos, ele tinha como governar um reino? Negativo. Ele era uma criança. Então, mas ele começou a governar porque ele era na linha sucessória, mas ele era orientado, né, por pessoas que governavam ele através dele. Um dia, depois de adulto, ele leu o livro da lei e viu que o povo estava em desobediência. Ele assumiu um compromisso com Deus de derrubar o altar idólatra e levar o povo à obediência. Pô, eu sou rei. Eu vi como a coisa está errada. Eu assumo um compromisso, Deus, contigo, de ir lá fazer a minha parte para que essa coisa seja feita da maneira correta. Então ele fez um compromisso com Deus, e não foi só com Deus, ele fez um compromisso com Deus e com o povo. E lá em 2 Reis 23:3 vai dizer: então o rei colocou de pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas nesse livro. E todo o povo firmou o compromisso com essa aliança. Quando eles veem um rei comprometido, quando a sua família vê você comprometido, quando o seu pastor vê você comprometido, quando seus amigos e irmãos verem você comprometido, essas pessoas elas vão se comprometer também. Elas vão querer firmar o compromisso porque você é comprometido. Você tem compromisso com a sua palavra. E isso nos leva para o último ponto e a última postura, que é credibilidade. Um rei precisa ter credibilidade. Mateus 5,37 vai dizer que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você é alguém que as pessoas podem acreditar? Você e eu, nós somos pessoas que as pessoas podem olhar e falar assim, não acredito no que ele está dizendo. Não, se ele falou, é isso mesmo. Pode ser a coisa mais absurda, mas se sai da tua boca, a pessoa fala assim, cara, pode ser absurdo, mas ele falou. Se ele falou, é certo. Ele tem crédito. Eu não tô falando daquela brincadeirinha, não, né, que a pessoa fala assim, ah, para, tá de conversa, zoeira e tal. Não é sobre isso. Tô falando quando. As pessoas sabem quando você tá brincando, que você tá falando sério. Fala assim, não, agora eu tô falando sério. Tô falando sério. E as pessoas falam, não, se ele falou, é verdade. Você tem credibilidade? E é isso, gente. Então, só para concluir, um homem do reino, ele sempre terá o trabalho, o esforço e o sacrifício associado à sua postura. E eu oro que a gente tenha uma consciência de reino e um posicionamento de rei e sacerdote dentro da nossa família, dentro dos nossos trabalhos, dentro da nossa igreja, dentro da sociedade onde a gente está inserido. Amém?
E é isso, pastorzão, obrigado aí. Encerrei aí com 2 minutinhos. Muito bom, Certo? pastor. Muito bom, muito bom. Obrigado por isso. É simples, né? Mas não é fácil. O simples não é fácil, né? Você vê os pontos, são pontos que a gente, seguindo o que a palavra diz, né? Ame a Deus e a sua palavra, você vai obedecer os seus mandamentos. Aham. É o que você falou agora no final. Sempre vai ter trabalho e sacrifício para o homem de Deus. Não, de fato. Eu vou copiar isso aqui. Pera aí, eu vou lançar aí para você poder copiar. Pera aí. Tá aqui na... Cadê o... Meu Deus, cadê a coisinha aqui de mensagem? Sei. O chat. Ih, não vai tudo. Ih, ele tem... Ih, Tem tem limite? quantidade. Tem limite. Eu vou te mandar no WhatsApp e você encaminha pra galera aí. Amém. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação de parar para falar conosco. Tenho certeza que todos foram abençoados. Se eles não foram, eu fui. Tá Amém. ótimo. Se alguém quiser perguntar algo, tiver algo para falar aí para o pastor, fica à vontade. Amém. Se não, vou pedir para alguém orar para nós aí. Aí o Will falou, foi abençoado. Amém. Já ora para a gente então, Will. Ora para nós. E antes de fechar, vamos orar pelo Will também. Ora aí, Will, para a gente fechar isso e depois eu vou orar por você, orar pela tua mãe. Amém, pastor. Tá ouvindo? Tô. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo, Amém. obrigado por esses homens, ó Pai, Amém. fortes, valentes, ó Pai, dispostos a de fato tomar para si a responsabilidade da tua palavra, daquilo que o Senhor espera de nós como homens, provedores, valentes, que no nosso meio venha haver homens corajosos, homens convictos de quem são, e que em nome de Jesus essa constância, essa perseverança se amplie, tocando todos da nossa casa, da nossa família, Aleluia. que pessoas sejam inspiradas por isso, ó Pai. Gera em Amém. nós a convicção naquilo que o Senhor nos chamou, gera em nós a confiança daquilo que o Senhor tem trazido para nós como responsabilidade e que nós possamos combater tudo aquilo que o mundo tem tentado desconstruir da palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Família, vocês todos sabem, mas a mãe do Will está no hospital, então esteja em oração como um corpo, orando por ela, orando por ele, para que Deus o fortaleça, para ele continuar cumprindo o cuidado e honrando a mãe dele como ele tem feito. Amém? Vamos orar pelo Will. Amém. Senhor, graças te damos, Amém. Pai, em concordância, nos colocamos nesse local de Aleluia. acessar aquilo que o Senhor nos deu na cruz por direito, Pai. Aquilo que a tua promessa nos deu de cura, salvação, de plenitude, como o Senhor falou, que colocamos as nossas mãos, os enfermos são curados, como o Senhor fez, pois tu disse que fazia apenas o que via o Pai fazendo. Então nós vimos o Senhor fazer, Pai, o Senhor curar pela tua palavra, o Senhor curar tocando, o Senhor curar à distância. Então nós declaramos, Pai, cura na mãe do Will, nós declaramos que o corpo dela agora seja restaurado, que a bactéria agora seja repreendida, saia a bactéria no nome de Jesus. Levante-se, minha irmã. Nós declaramos que ela esteja agora bem para ir para casa, que o corpo dela seja restaurado pelo teu toque, Senhor, pois estamos aqui declarando, conforme a tua palavra nos deu autoridade sobre a saúde, sobre o corpo, sobre a vida. Nós declaramos vida, libertação de doença agora no nome de Jesus. Fortalece teu filho, Pai. Dê a ele os pés firmes para continuar fazendo aquilo que o Senhor tem designado na casa dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembre-se, esteja em oração, agradecendo pela cura da mãe do Will e conectando aí com ele. Pastorzão, muito obrigado, pastor. Precisamos disso. Se cada um aqui tomar a tua posição, toda a igreja vai copiar. Toda a igreja vai se comprometer. E aí já era. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Com Deus, família. Até logo. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.